Amém? Amém. Se puder, se coloque em pé, vamos adorar o Senhor. Lição 11. Vocês que estão em casa também têm a revista, abra lá. Tá bom? Lição 11.
Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 6. Também. Reis, capítulo de número 6. Versículo 1. Toda a chave aí? Muito bem. Diz assim: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Siv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas supostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do santo dos santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, e do meio 6, e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizeram retrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara, no meio do andar térreo, estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor novamente? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, por esse momento, por essa escola que nós iniciamos. Que o Senhor possa falar conosco, abençoar, Pai, esse momento, nos dar sabedoria. Que o Espírito Santo nos convença dos nossos erros, nos mostra como nós devemos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos na lição 11 da nossa revista, página 54. Nós estamos aí, olha, quase no final desse módulo importante que nós aí iniciamos na história de Israel, o segundo módulo. Já fizemos o primeiro e agora estamos no segundo, que fala basicamente sobre esse período importante dos primeiros reis, de Davi, de Salomão e até o reino dividido. Depois da sequência a história de Israel, você vai ver outros reis, tiveram dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Vamos chegar nesse ponto aí, nesse mesmo módulo, tá? E hoje é sobre Salomão. Nós vimos já, na semana passada, Salomão e a sua sabedoria. Lembram? Ele foi um rei muito sábio, não foi? Muito sábio, alguém incomparável, e que foi usado por Deus para escrever partes da Bíblia. Então, a
A Bíblia Sagrada que nós temos, alguns livros, alguns capítulos foram escritos por Salomão. Então, Eclesiastes, livro de Provérbios, Cântares, foram livros escritos por Salomão, além de alguns salmos também. Então, Salomão foi um homem de muita sabedoria, que o próprio Jesus reconheceu a sua grandeza, né, a sua majestade. E quando Cristo falou dos lírios do campo, que nem eles, né, que nem Salomão se vestiu como eles, porque os lírios são bonitos, das flores, né, você vê aquelas flores, quando né, brocha aquelas, abre aquelas flores bonitas, como é algo assim que deixa cada um de nós admirados pela beleza das flores. E nem Salomão se vestiu como elas, porque ele era alguém muito sábio, muito eficiente, e Salomão foi quem edificou o templo lá em Israel, o primeiro templo. O templo passou por diversos períodos, é bom que se diga isso. Tá? Eu coloquei ali um desenho, basicamente era assim o templo de Salomão. Ele tinha um pátio enorme, tá? Tinha essa bacia aqui de sacrifício e tudo mais, e tinha aqui dentro, né, o santuário, o Santo dos Santos. Lá dentro ficava a Arca da Aliança. Então Salomão, ele fez um templo majestoso, importante, para a época era algo assim impressionante, pedras, né, lapidadas e tudo mais. Tiveram todo cuidado. Nós lemos aqui nesse texto, achei interessante. Interessante falando aqui que as pedras foram, quer ver, eu vou achar para vocês aqui no capítulo 6, só um minutinho só. Versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Já pensou, meu irmão? Existiu-se zelo, criou respeito pelo local, né, que eles estavam ali edificando aquela casa, que era um local muito importante. Vamos ver depois um pouco aqui na lição, que era um local ali reconhecido pelos judeus, pelos hebreus, como um local sagrado, porque ali aconteceram ali dois eventos importantíssimos. Então, ele edificou. Então, imagina você o trabalho que foi, porque naquela época não havia as ferramentas que nós temos hoje. Como é que você corta uma pedra hoje? Você tem lá uma maquita, uma máquina, uma serra, quando a pedra é pequena. Agora, imagina um bloco gigantesco. Hoje se usa ferramentas nas pedreiras para cortar aquelas pedras, ferramentas precisas, ferramentas eficientes, elétricas. Imagina só, imagina aquela época para construir aquele templo. Então lá na pedreira eles cortavam blocos de pedra. Quem aqui já viu algum documentário sobre o templo, né, as ruínas do templo? Até hoje você entra no YouTube, você vai ver. Então vou dar uma dica aqui, entra lá, tem no YouTube, procura lá Israel com Aline. É uma moça judia que ela faz uns tours, né? Ela era guia turística e se dedica agora com o seu canal do YouTube. Então ela faz um documentário sobre o templo, e ela anda ali ao redor, onde o templo que foi destruído. Então você vê blocos de pedra gigantescos. Como é que eles conseguiram colocar lá em cima? Lapidaram na pedreira, como é que eles transportaram? Não tinha caminhões. Tinha não. Tinha Scania. Tinha o caminhão do bom Raimundo para fazer pedra. Tinha não. Mercedes-Benz, né, mano? Não tinha Mercedes-Benz. Já pensou? Terreno acidentado, era tudo planinho, né? Então, pôr tudo aqui em cima de madeira e vão empurrando, né? Eles faziam, talvez essa era uma das técnicas, né, que eles faziam, de empurrando sobre madeira, sobre toras, né? Mas tinha pedra no caminho, tinha morro para subir, morro para descer.
Imagina só o trabalho. Foi o trabalho que eles tiveram. Então foi uma obra importantíssima, feita de pedra, de madeira, de ouro, de prata, de pedra preciosa, de mármore. Usaram do que tinha de melhor para fazer o templo. De melhor para fazer o templo. Tá? Vocês estão vendo na revista, na página 54, estão vendo essa foto aqui em cima? Está vendo essa foto? Veja o comecinho. Esse templo aí não é nem cristão e nem judeu. Esse é um templo muçulmano que os muçulmanos fizeram em cima da onde era o templo dos judeus. Estão entendendo? Esse templo aí, até hoje lá. É o domo da rocha que eles falam. É uma mesquita que dentro dela você vai ver também uma grande rocha. Nesse Israel Marine tem uma reportagem que ela fez entrando lá. Então não é todo mundo que entra nesse local. Por exemplo, um judeu não pode entrar. É um local sagrado para os judeus, porque fizeram essa mesquita muçulmana em cima da rocha que, segundo os judeus, né, e também os muçulmanos acreditam, que sobre aquela rocha foi onde Abraão colocou Isaac para oferecer sacrifício a Deus. Lembra dessa passagem bíblica? Lembra? No capítulo 22 de Gênesis, quando Deus fala para Abraão pegar o seu filho, seu único filho, né, e sobe lá no Monte Moriá, que é onde o templo foi colocado, ele foi construído no Monte Moriá, lá, e oferece-o em sacrifício. Então ele subiu, chegou lá, amarrou seu filho, só que o Senhor o quê? Proveu o quê? Um animal, né? Então ele colocou ali, no monte do Senhor, proverá. O Senhor proveu. Então Deus proveu o cordeiro lá, preso no arbusto com um chifre. Foi? Aquilo tem um simbolismo. Claro que aquilo simboliza quem? Vocês lembram? Nós já estudamos. Já em módulos anteriores. Essa passagem de Abraão e Isaac simboliza quem? Jesus. Jesus que é o filho único, né? Se ofereceu em sacrifício. Só que ele foi, além de ser o sacrifício, ele foi o cordeiro. Aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac simboliza Jesus que morreu por nós. Estão entendendo? Era para mim ter morrido, eu e você, nós somos pecadores, mas Cristo morreu por mim, sendo que não tinha pecado. Então aquele cordeiro simboliza ao nosso Deus. Então esse templo construído em cima, lá no Monte Moriá, onde era o templo. Por isso que judeus e árabes até hoje não se entendem. Está entendendo? Alguns judeus são permitidos apenas andar em volta, né, dessa mesquita, mas não entram. E para o muçulmano, se o judeu entrar ali, ele profanou aquele local. Então, até mesmo alguns visitantes não estão deixando entrar, parece que não estão deixando entrar lá. Tá? E tudo mais. Que os muçulmanos têm uma lenda que não é verdadeira. Por isso que é importante, meus irmãos, tudo que nós falamos ser realmente documentado. O que aconteceu com Isaac foi algo real, registrado na palavra de Deus. Os muçulmanos dizem que eles construíram essa mesquita porque dali Moisés foi arrebatado aos céus. Não que ele morreu, não que ele foi e não voltou, não. Ele foi arrebatado, mas voltou. Estão entendendo? Só que não há provas nenhuma histórica que Maomé pisou em Jerusalém. Estão entendendo? Não há provas. Eles falam que de lá ele foi para o céu, ficou um tempo lá e voltou. Entendeu? Está no Alcorão isso. É a crença deles. Eles falam também que nessa pedra, que está nessa mesquita, onde foi construído o templo, Abraão ofereceu a Ismael. Lembram quando nós estudamos, lá no início, que Abraão teve um filho como escrava? Agar, que era Ismael, lembram? Deus abençoou Ismael. Dele saiu os árabes. Ele teve 12 filhos, foram 12 tribos também. Deus abençoou a vida dele, mas ele não era o filho da promessa.
filho da promessa era quem? Isaac. Então, a Bíblia mostra o quê? Que Abraão subiu aquele monte, aquela pedra, para oferecer quem? Isaac. Os muçulmanos vão dizer não. Foi Abraão que chegou lá com Ismael. Não está na palavra de Deus, tá? Nós seguimos o qual livro? O Corão ou a Bíblia? A Bíblia. Então, pela palavra de Deus, né, nós cremos, né, que ela é verdadeira. Está aqui. Então, estou entendendo, meus irmãos, quando nós estudamos hoje de Tito, essas fábulas. Estão entendendo? Maomé teve um tio que era cristão, que o evangelizou. Ele aprendeu os rudimentos da fé cristã. Só que ele inventou uma religião do jeito dele. Então, é importante entendermos isso. Muito bem. Vamos ver então um pouco mais sobre essa questão do tempo. Vamos ler na página 54. Está lá, empenho de Davi e ofertas de Davi. Davi queria muito construir um templo em Jerusalém, mas o Senhor decidiu que seria Salomão o construtor. Davi, porém, fez um grande preparo para a obra final do seu filho. Vejam todos os preparativos. Ou seja, Davi tinha o desejo de fazer uma casa ao Senhor. Porque até aquele momento, o povo adorava na tenda, né, no tabernáculo. Era uma tenda que você conseguia transportar de um lado para o outro. Então ele falou assim, Davi falou assim, eu tenho casa, tenho palácio, mas o meu Deus não tem. Então o desejo de Davi era construir o quê? Um templo, onde pudesse o povo adorar a Deus, Deus manifestar a sua glória, fazer os sacrifícios e tudo mais. Só que Deus não permitiu que Davi fizesse. Por quê? Vocês lembram? Por que Deus não permitiu? Porque ele tinha derramado muito sangue. Derramou muito sangue. Davi era guerreiro. Então ele tinha que batalhar. Não adianta, tinha que batalhar. Tinha que ir em frente. Conquistar. Então, o seu filho queria construir. Isso foi profetizado pelo Senhor. Só que Davi, ele contribuiu. Ele não trabalhou na edificação, ele não foi responsável por edificar, mas ele buscou recursos para aquilo. Estão entendendo? Isso nos ensina, meus irmãos, que com relação à obra do Senhor, todos nós somos importantes. Somos. Nós estamos aqui com o nosso tempo simples, porque depois a gente constrói um templo. Vem outro pastor, constrói um templo aqui gigantesco. Amém, glória a Deus. Né? A obra não é minha, a obra não é sua. Passei quantos irmãos estarão aqui? Nós não sabemos. A nossa oração é que essa igreja permaneça o quê? Firme nos caminhos do Senhor. Amém? Então, só que não podemos desprezar aqueles que trabalharam. Tá? Podemos? Não. De maneira alguma. Nós estávamos ontem lá na nossa reunião de liderança, lá na Paulistana, foi feito o levantamento de quantas igrejas a ICEB possui, né? Quantas igrejas nós temos. E nós temos 300 igrejas. 300 igrejas. Claro que as denominações têm muito mais igrejas. Muito mais igrejas. Pelo Brasil afora. Mas, se você olhar bem, irmãos vieram aqui com poucos recursos, talvez com recurso próprio, para evangelizar, plantar igrejas. Começou com 1, 2, 3 igrejas, hoje tem 300. Foi de 100 anos. Para mim, é um fato importante, não é? Sem a ajuda de outra denominação lá fora, né? Algumas igrejas que ofertaram somente. Então não podemos desprezar esses irmãos. Enfrentaram perseguições, nós já estudamos um pouco de história, lutaram, lançaram os alicerces, e assim cada um vai colaborando e o edifício vai sendo construído. Tá? Então nós vemos essa questão com Davi. Muito bem.
Vamos ver aqui, abra lá 1 Crônicas 22, versículo 2 ao versículo 5. Acharam? 1 Crônicas 22, versículo 2 ao versículo 5. Eu abri no 1 Crônicas, no 2 Crônicas. Você viu a folha fininha? Vou ter manuseado. Do 2 ao 5. Diz assim: deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Interessante, né? Ele juntou os estrangeiros, né? Os pedreiros, pessoas que tinham a habilidade com pedras para fazer os blocos, né? Lapidar os blocos. Imagina só um trabalho manual, né? que requer habilidade, né? E assim fez. Pregos para as portas, bronze, que nem foi pesado, em abundância, madeira de cedro, né, que era uma madeira importante, e ela veio lá do Líbano, lá de Tiro. O Líbano naquela época pertencia à Fenícia. Então, o cedro do Líbano, talvez você já ouviu falar, uma árvore frondosa, de boa madeira de qualidade, e assim os sidônios e os tírios, que eram estrangeiros, mandavam para Davi, para que pudesse fazer. Então, ele fala: meu filho é moço, é jovem, não tem ainda habilidade para isso. Então, eu vou preparar tudo para que ele possa depois dar andamento na obra do Senhor para construir o templo. Então, nós vemos aí a dedicação de Davi, de ofertar e procurar fazer o melhor para Deus. Será que nós temos esse mesmo pensamento? Será que quando tem a ver com a casa de Deus, qual é a nossa visão? Será que nós fazemos o melhor? Nós temos que fazer o melhor para Deus. Melhor para Deus. Melhor do que para nós mesmos. Amém? Vamos ver a outra parte. Né? Vamos ver o ponto 3. Nós já falamos um pouco sobre oferta, né? Depende de Davi. Ponto 3. A obra não, perdão. É a planta do templo. Acho que a ordem aqui está. Planta do templo. Página 55. O Senhor deu a Davi a planta detalhada da construção, e ele passou isso a Salomão. Está lá em 1 Crônicas 28, 11 e 12. Quem pode ler, por favor? Alguém pode ler? 1 Crônicas 28, 11 e 12. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com suas casas, suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmeras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmeras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Muito bem. Então, você vê, Davi não
chegou ali, né, e coordenou a construção. Mas todo o recurso material e a planta do edifício veio de Davi. Então Davi realmente foi fundamental nesse período. Tá? O culto, Davi também se preocupou com o culto. 1 Crônicas 23, 1 e 6, vou ler com vocês, diz assim: sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Já pensou, meu Deus? 38.000 homens, 38.000 levitas. Vocês lembram? Nós estudamos aqui, quando nós falamos sobre as tribos de Israel. Qual era? Os levitas viviam para o quê? Servir a obra do Senhor. Certo? Serviam o Senhor. Eles tinham terra? Não tinham. Deus era a suficiência deles. Eles moravam em várias tribos, distribuídos em várias tribos, mas eles eram responsáveis pelo culto. E não só pelo culto, né? Eles eram responsáveis também por zelar pelas escrituras sagradas. Eles zelaram. Se nós hoje temos um texto correto, temos texto na nossa mão, graças a esses levitas também. Então, olha só a importância dos servos do Senhor. Então, Davi realmente se preocupou com isso. Versículo 5: 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos que Davi fez para este mistério. Olha só, Davi, ele se preocupou com o material, com a planta e com o serviço do templo. E sem contar que se preocupou com os instrumentos do templo. Davi foi ou não foi um rei incomparável? O que vocês acham? Foi? Foi, né? Foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pecador? Com certeza. Com certeza. Caiu no pecado triste, né? Tudo mais, mas se arrependeu. Então, para o israelita, até hoje, Davi foi o maior rei que existiu. Salomão foi sábio? Foi. Edificou o templo? Sim. Foi uma obra magnífica? Foi. Homem sábio? Com certeza. A rainha, os reis vinham para ter conselho com ele. A rainha de Sabá, no passado, no retrasado, que ela veio para falar com Salomão, buscar a sabedoria de Salomão. Mas Davi se destacou porque ele realmente detalhou, ele se preocupou com o futuro da nação. Ele não queria glória para ele. Ele sabia, meus irmãos, que o reconhecimento viria para o seu filho. Mas ele fez de tudo para que a obra do Senhor pudesse chegar ao seu objetivo. Interessante, né? Um grande exemplo de servo de Deus. Nós temos que reconhecer isso. Ok? Vamos lá. Agora, o ponto 2. Né? O local. Né? Quem pode ler a página 55, onde começa o local? Lê para nós. Lê para nós o versículo, por favor. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Era o mesmo local onde, muito tempo antes, Abraão tinha oferecido o filho Isaque. Ali o Senhor providenciou um carneiro que tomou o lugar de Isaque no altar. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A eira de Ornã, o Jebuseu,
Foi onde o Senhor parou a praga que assolava Israel por causa do censo que Davi havia feito. Davi cortou a eira, os animais e a lenha para o sacrifício, e construiu um altar em obediência à palavra do Senhor pelo profeta Gade. O Senhor mostrou aceitação do sacrifício, mandando fogo do céu sobre o altar. Muito bem. Tem o local, como eu falei para vocês, teve dois acontecimentos importantíssimos, né? O que fala aí? Deus, o Senhor, apareceu a Davi, né? Foi uma experiência que Davi teve, magnífica ali no Monte Moriá. E ali também, como eu falei, foi aonde Abraão foi oferecer seu filho Isaque como sacrifício a Deus, e da qual ele colocou, né, o nome naquele lugar, o Senhor proverá. Então, o local do templo foi realmente um local que até hoje, para os judeus, é um local sagrado. É um local sagrado. Tanto é que o Muro das Lamentações, que eles fazem aquelas preces, fica num cantinho onde era o templo. É o muro que restou. Né, aquele muro é o que restou até mesmo o templo de Salomão. Porque Salomão constrói o templo, é importante dizer isso. Salomão constrói o templo é destruído por Nabucodonosor, tá? Quando teve o exílio para a Babilônia. Depois é reconstruído por Esdras e Neemias. E depois, Herodes, já bem próximo do nascimento de Cristo, querendo ter uma aceitação maior entre os judeus, porque o Herodes não era judeu, ele era edomita, era um povo irmão dos judeus, mas queria ter uma aceitação dos judeus, porque os judeus queriam outro rei, não queriam ser comandados por um gentio. Então ele vai e amplia aquele templo, deixou o templo muito maior. Estão entendendo? Então, é importante se frisar isso. O templo de Salomão, como eu mostrei para vocês, ele era um pouco menor do que quando Herodes aumentou. Herodes fez um templo que você via a distância assim. Herodes pegou todo, imagina um monte, era um monte ali, né? Um monte Moriá. Então, Salomão fez o templo lá no topo do monte. E ele aproveitou todo o monte, toda a colina. Você não via mais os montes, você via só o templo. Era uma obra gigantesca, você via aquela obra ali fantástica. Tanto é que quando Cristo passou com os discípulos, eles mostraram, olha Senhor, que magnífico templo. O que eles falaram para eles? Que não ficaria pedra sobre pedra. Né? Ele falou, destrói esse templo, que eu reconstruo em 3 dias. Ele falava de si próprio, né? Porque Jesus, né, ele ofereceu por nós o melhor sacrifício. O véu do templo se rasgou em 2, se dividiu, correto? O véu que separava o povo lá do Santo dos Santos, onde Deus manifestava a sua glória. Então, ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, cumpriu todos os requisitos daquilo que apontava, ele cumpriu em Jesus. Então, o templo perdeu o sentido. Entenderam? O templo lá de Jerusalém, depois que foi destruído. Por isso Deus permitiu que fosse destruído, porque perdeu o sentido. Perdeu o sentido. O templo passa a ser o quê? Nós somos o templo de Deus. Porque Deus habita em cada um de nós. Você e eu somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, o que fala aqui, que no monte do Senhor se proverá, isso acontece em nossas vidas. Amém? Amém. Deus provê o melhor para cada um de nós. Deus fortalece a nossa fé cada dia mais. Amém? Deus está conosco, tenha certeza disso. Tenha convicção disso aí. Tá bom? Muito bem. Depois do tratado com o rei Tiro, né? Tiro era o rei dos fenícios. E é importante dizer que os fenícios não foram, na história do povo Israel, não foram um povo rival de Israel, muito pelo contrário, tiveram sempre boa convivência com os israelitas, os fenícios. Então, Tiro era amigo de Davi e proveu madeira, artesãos e tudo mais, para que realmente o povo pudesse construir o templo. Tá
Tá? Muito bem. Aí nós vemos a dedicação do templo. Tá? Carregada pelos levitas, foi trazida em meio aos louvores. E quando todos os levitas que entram, lembra aqui na tela, tá, irmãos? Todos os levitas que eram cantores, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando levantaram eles a voz com trombetas para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então você vê a inauguração do templo, né? Quando o templo foi inaugurado, Deus se manifestou a sua glória naquele lugar, dando aprovação. Deus manifestou a sua glória ali, dando aprovação naquele local. Ok? Muito bem. Vale lembrar que, como a palavra de Deus é escrita naquelas tábuas, era o ponto central do culto no templo. Então eles escreviam textos nas tábuas, né? Na nova aliança em Cristo, a palavra tem que ser a base do nosso quê? Culto. Estão entendendo? O culto não pode, né, ser realizado sem a palavra de Deus. Não podemos colocar a palavra de Deus de lado. Ela faz parte, ela é parte central do culto. A nossa adoração tem que ser filtrada pela palavra de Deus. Não podemos fazer nada além do que a Bíblia assim nos ensina. A mensagem do Senhor deve ser pregada e anunciada em cada... Porque, meus irmãos, eu costumo falar para os irmãos que o culto, se você olhar bem, o culto é um diálogo. O culto é um diálogo. Como assim? Quando nós cantamos, quando nós oramos, nós estamos falando com quem? Com Deus, né? Não é isso? Então nós louvamos pela grandeza, majestade, poder do Senhor. Também falamos aos corações, porque o hino que nós cantamos a Deus, em muitas partes dos hinos, fala ao coração do pecador. Fala. Além de falar de salvação, né, o hino fala o quê? De firmeza, de confiança. Traz isso aí? Esperança, alegria. Tantas coisas, né, que os cânticos falam. Mas, na hora da palavra, é Deus falando conosco. Entenderam? Na hora do testemunho que alguém traz aqui à frente, é Deus falando conosco. Não é verdade? Está entendendo? Como o culto é um diálogo. Não é um monólogo, é um diálogo, né? Então, essa ideologia que tem que ser, creio eu, meus irmãos, uma ideologia totalmente errada, de pessoas que hoje só querem consumir. Então, eu vou na igreja X, porque lá a mensagem é melhor. Ah, vou lá porque lá eu louvor lá. Ah, lá tem uns cantores lá que cantam maravilhosamente bem. Lá tem um coral que, olha, vou te contar para você. A pessoa vai lá para consumir. Para procurar se agradar a si próprio. Não. O culto é um diálogo. Né? Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu falo com meus irmãos e Deus usa os meus irmãos para falar comigo. Amém? E assim nós somos edificados. Esse é o princípio que a Bíblia assim nos mostra. Amém? Então vamos fazer a nossa conclusão. Né? Antes da nossa conclusão, meus irmãos, abra na página 56. Tem um ponto importante que eu frisei de caneta aqui, na minha revista, que eu achei fundamental. Página 56, a oração de Salomão. Salomão fez uma das orações, né, mais, capítulo 6, 2 Crônicas, mais significativas. Né? Então Salomão, ele ora, eu firmei aqui, afirmou que o Senhor nunca deixa de cumprir as promessas feitas. Deus deixa de cumprir? Não. Pediu que houvesse sempre o quê? Justiça. Né? Em Israel. Pediu a Deus que perdoasse o povo quando suplicasse perdão em Israel. Né? Até que o estrangeiro fosse ouvido quando orasse voltado para o templo. Está vendo? Interessante? Né? Salomão fez uma oração maravilhosa. Então, Salomão realmente marcou muito, né? Porque foi aquele que
concluiu a obra do Senhor, que começou no coração do seu pai, né, que buscou todos os recursos, e Deus assim nos abençoe. Amém? As palavras da nossa irmã Cristina. Vamos ler o versículo chave, tá, irmão? Está na página 55, versículo chave, tá? Na hora do nosso chamado, tá bom? Já se faz, irmãos, vamos estarmos todos juntos, né? Hoje nós estamos em 21 pessoas na escola dominical, né? E glória a Deus por isso, né? Muito mais pessoas, a gente se alegra no Senhor por isso. Vocês abram as Bíblias, meus irmãos, lá em Salmo 113. Salmos 113. Diz assim: Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 2. Vamos ler. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. É uma grande verdade, né? A Bíblia não fica ultrapassada, nunca, né? Ela sempre fala aos nossos corações. Deus está acima de todas as nações, Deus está acima de tudo e de todos. Não existe pessoa semelhante a Deus, né? Porque Ele é maior, porque o trono dele está nas alturas. É só Ele que consegue se inclinar para observar. Somente Ele. Ninguém mais além dele. E olha todo interessante, né? Se a gente não consegue contar o número de fios que tem na nossa cabeça e nem os grãozinhos, presta atenção no que eu vou dizer, sobre a areia, quando a gente vai lá na praia, né, que a gente vê o quanto Deus, né, ele tem esse poder. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem, pastor, né? Ele sabe. Quem sabe? Quem aqui pode dizer que sabe? Nenhum de nós. Porque o nosso Deus é soberano. Ele é Deus. Por isso que eu achei que, puxa, bendito seja o nome dele por tudo isso. Bendito seja o nome do nosso Deus, que está sobre todo nome. Né? Ele é o nosso Deus. Por isso estamos aqui. Né? É Ele quem nos dá essa resposta. É Ele quem está sobre as nossas vidas, sobre os problemas e necessidades do mundo. É Ele que se inclina para enxergar aquele que está lá escondidinho, ou que está passando fome, necessidade. Mas Deus cuida de nós. Deus olha lá para dentro de nós. Aí Ele fala com cada um. Principalmente quando a gente percebe que tem alguém na rua precisando de alguma ajuda. Ou alguém que bate na sua porta ou toca a campainha da sua casa. Ele quer que você sirva aqui e lá fora. Deus quer que sejamos obedientes à palavra de Deus. Então, irmãos, peça ao Senhor na sua casa que o Senhor ensine a nossa vida. Nós somos miseráveis pecadores.
Mas o Senhor, Ele nos ensina através da palavra dele. Por isso que o pastor sempre está aqui com a palavra, porque é a palavra que vai nos alimentar. É dentro da palavra. Não escute só palavras das pessoas. Leia, ore. Leia a palavra de Deus. Né? Porque é nela que tem as respostas dos nossos problemas, da nossa vida. Né? Para a gente dar continuidade, louvando a nosso Deus. Por isso. Vou chamar aqui, então, a turma da Tia Cris. Né? Eles têm algo para ensinar para nós hoje. Para ver se eles vão ver aqui. Né? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, viu? Tão pequenininhos aprendendo, né? Já estão maiorzinhos, já, né, pastor? Aprendendo mais ainda. Vou chamar uma adolescente aí. Ele vai ler o versículo para nós. Tiago 1, versículos 19 e 20. Sabendo essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. Vamos convidar os adultos que fiquem de pé, a gente lê todo mundo junto o versículo da revista. Vamos. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Amém? Amém. Podem sentar. Vou chamar o grupo de louvor para que a gente possa, então, aqueles que querem dizimar, né? Podem estar fazendo isso nesse momento. Vou dar um cante. Vou orar ao Senhor. Precisamos da tua presença, o fogo do teu Santo Espírito. Desejamos toda tua glória, declaramos a tua vitória.
Deus amado Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, por este momento de louvor, adoração, tudo que aprendemos, ó Pai, nos dias de hoje, Senhor. E em especial quero agradecer os dízimos e ofertas, ó Pai, que aqui foram depositados, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não tem deixado nos faltar nada, Pai querido. Os nossos armários, Pai, nossas dispensas, ó Pai, sempre estão, ó Pai, de refletas, ó Pai querido. E o Senhor tem dado muito além, ó Pai, daquilo que pedimos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho de cada um aqui, Senhor Deus. Peço, Pai, que o Senhor continue abençoando cada lar, cada família, Senhor, cada porta de emprego, Pai. E peço também, Senhor Deus, especialmente por cada dízimo que foi depositado, oferta. Senhor Deus, capacite da sabedoria, Pai, aqueles que administram, para administrar cada valor que aqui foi depositado, Senhor. Que a tua igreja continue crescendo, que essas portas nunca se fechem, mas pelo contrário, que essas portas sempre se mantenham abertas, ó Pai, e que a obra do Senhor continue firme e forte neste lugar, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, conosco, Pai, continua fortalecendo a nossa fé, ó Pai, cada dia mais. É em teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Muito bem, sobre o movimento missionário, nós estamos orando pela Nicarágua esse mês. A Nicarágua é um país da América Latina, fica aqui na América Central, onde há uma dura perseguição por parte do governo. Vários irmãos aí foram presos, pastores, muitos padres, bispos. Então, devido à questão do governo, né, que é um governo fascista, governo comunista, governo separado dos valores de Deus, então tem perseguido. Então, orem pela Nicarágua, pela igreja que está lá, que Deus possa ter misericórdia, né, e mudar essa realidade. Tá bom? Vamos estar orando sim para esse irmão. Dia 26, agora, próximo sábado que vem, né? Vai ter um encontro de jovens lá no Jabaquara. Então é bom os nossos jovens aí, o nosso irmão Isaac, temos aí os demais também, vou estar avisando isso também. Vai ter esse encontro de jovens lá no Jabaquara. É bem fácil o acesso, é bem próximo do que for de metrô, é do lado do metrô Conceição, bem próximo. Sai do metrô Conceição, está do lado da igreja ali, tá bom? É rapidinho, isso é menos de 5 minutos para chegar na igreja. O Cido já foi, né? Mas parece que o grupo nosso está tocando lá, né? Oi? Nosso grupo vai estar lá, não vai? Vai ver. O objetivo é esse, né? Nosso grupo aqui musical estará tocando também lá. Foi convidado para participar desse culto. Então, eu queria incentivar você, possa ir lá, vamos participar. E quem também, algum adulto queira estar lá, fique à vontade. Né? É para servir ao Senhor. Ver a mocidade firme com Cristo é algo maravilhoso. Então você está convidado para isso, tá bom? Amém? Amém. Depois daremos mais informações. Não esqueça, meus irmãos, que domingo que vem nós teremos nosso culto às 9 horas presencial, mas não teremos a escola bíblica, a mesma classe. Então, após o culto, nós teremos a assembleia, pretendo começar às 10h30, ok? Então, teremos o culto, teremos o intervalo, tomando um cafezinho, que está prontinho, né? E temos o nosso culto. Nós poderíamos cada um trazer aí alguma coisa, né? Quem sabe pode ser. Alguém traz aí um bolo, um salgado, um pão, seja o que for, que nos colocar no teu coração, refrigerante e tudo mais. Pode fazer um cafezinho aqui nesse intervalo, pode ser? Tudo bem? Então, está combinado, tá bom? E a nossa assembleia, que iniciará presencial. Esse ano será somente presencial. Então, você, membro da igreja, que está aqui, não falte. Você que está talvez à distância e é membro da igreja, participe, tá bom? A nossa assembleia de eleições, então estaremos aí elegendo a mim como pastor e presidente, que é a cada 2 anos. Então, esse ano é a eleição pastoral e presidencial. O vice-presidente, que tem que ser necessariamente o presbítero, né? Os presbíteros, os diáconos e a líder da escola bíblica dominical, tá bom? Então, estaremos aí fazendo essa eleição, que é importante para mandar para registrar nossa ata no cartório, tá bom? E nós também estaremos aí, nosso objetivo com essa assembleia também é oficializar 2 irmãos, ou melhor dizendo, 3 irmãos, temos 3 irmãos aí, que estão no estágio
o nosso irmão Rogério para o presbítero, o nosso irmão Rodrigo e o nosso irmão Marcelo para o diaconato. Então, nós estaremos voltando, né? Eles querem continuar trabalhando, né? Então, estaremos aí. Olhe por isso, tá bom? Então, se a igreja realmente aprovar, eles serão definitivamente consagrados, né, ao ministério do diaconato e do presbitério, tá bom? Então, vamos estar orando por esse propósito aí. Joia? É um momento importante para a história da igreja, né? Mais líderes aí sendo eleitos e consagrados, isso alegra o nosso coração, né? Então, vamos estar assim, participando, tá bom? E o nosso irmão Severino, não é? Severino, esposa da Alessandra. Acertei? Muito bom, hein? Severino, ele era diácono no Parque das Nações, né? Então nós vamos estar aí colocando também em pauta para que possa ser eleito diácono aqui efetivo. Uma coisa importante, meus irmãos, que o cargo de presbítero e diácono, mesmo que você não está em atividade, você não deixa de ser presbítero, não deixa de ser diácono. A ordenação nós cremos que é vitalícia, é uma vida toda. Estão entendendo? Pode ser que uma hora eu falo, pastor, eu estou meio atarefado, não estou tendo condições no momento, né? Não vou ficar em atividade. Não quer dizer que eu não possa servir também, eu quero servir a ceia, visitar algum irmão, né? Estar aí evangelizando, você pede o trabalho. A mesma coisa do trabalho pastoral. Vamos supor que os irmãos chegam aí na próxima assembleia e falam assim, ó, não queremos mais o pastor Marcos. Eu continuo sendo pastor. Mesmo que até eu tenha um período de transição, ou eu deixo o ministério aqui, vamos supor que eu entrego o ministério. Deus tocou no meu coração que é hora de eu continuar minha caminhada. Eu continuo sendo pastor até Deus me chamar para outro campo. Posso pregar, posso evangelizar, a não ser que um desses líderes tenha uma questão moral, é diferente. E não deixou de ser também presbítero, mas está impedido de executar as funções, são coisas práticas, né, do ministério da igreja. Tá bom? Então, participe. A Assembleia ela tem um caráter burocrático, mas ela é um culto ao Senhor. É um culto administrativo. Tá bom? Então, conto com a sua participação. E terça-feira agora, tá lá, a gente vai ser às 19 horas, tá bom? Culto semipresencial na casa do irmão Raimundo e da nossa irmã Marlene. Tá bom? Então, se prepare aí, vamos estar lá juntos na louvor do Senhor. Joia? Eu tenho uma consulta, falei para os irmãos que tem uma consulta, e eu vou ir direto para o culto. Se eu chegar um pouco depois, vai cantando, vai orando. Os irmãos sabem cantar, sempre orando, sabe? Não sabe ler a Bíblia? Então vai cantando e vai orando. Né? Amém? Mas nós estaremos lá em nome de Jesus. Então, espero contar com mais irmãos presentes ali na casa dele, depois nós teremos aí um endereço certinho para cada um. Tá joia? Vamos estar aí louvando e exaltando ao Senhor nesse culto semi-presencial. Tá joia? Contando com vocês, tá bom? Acho que os avisos são esses, né? Depois daremos outros avisos aí futuramente, tá bom? Vá pensando, meus irmãos, eu vou depois lançar uma enquete, pode até ser discutido na Assembleia, porque nós temos uma dificuldade grande agora para o culto de Natal e Ano Novo. Nós queremos fazer o culto de Natal um pouco antes, né? Claro, um domingo antes do culto de Natal, é dia que dia que ficou, Cristo, né? Dia 18. Culto de Natal com a pesca daqui. Porém, o dia de Natal, ele cai no domingo e o dia do Ano Novo cai no domingo também. Porque dia 25 e 31 são domingo, né? Então fica difícil, tem muitos irmãos que estão aí com a família, é importante isso, estar com a família e tudo mais. O que eu pensei? Talvez o culto para esses dias, ou nós podemos fazer na sexta-feira à noite, né? Podemos vir aqui, fazer um montinho, tal, tempo do culto, também. Tanto aí seria dia 23, né? 23 e 29? 29, né? Se eu não me engano. Ou fazemos na véspera mesmo, dia 24 e dia 31, na parte da manhã, no sábado, né? Na parte da manhã. Não sei. Vamos pensar aí o que a gente pode fazer, tá bom? Então pense aí, tá bom? Na Assembleia tem uma decisão de ver o que é melhor para a igreja. O que a maioria decidir, está decidido, tá bom? Tudo bem? Tá joia? Então tá bom. Tem mais alguns avisos? Acho que não, né? Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Nós recolhemos as ofertas, né? Recolhemos, sim. Muito bem. Então vamos orar ao Senhor. Lembrando de orar para a irmã Nina, né, que foi diagnosticada com Covid, que Deus abençoe a vida dela. Marcelo
não participou conosco, ficou em casa, né? Porque ele também pode estar com suspeita também de Covid, né? Alguns irmãos passaram um momento difícil essa semana, as crianças, né? A Ana Júlia está com uma tosse muito forte, creio que é um quadro alérgico, tá? Então, olha para ver tá bom. Pelo João Vitor, que vai fazer cirurgia, agora, que dia vai ser mesmo? Agora vai ser em dezembro. Vai marcar terça-feira o dia. Terça? Ainda vai marcar o dia. Vai marcar, né? Vamos estar orando para o João Vitor pela sua saúde, tá bom? Pela sua cirurgia. Tá joia? Amém? Vamos orar ao Senhor então? Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por essa presença, porque o Senhor está conosco sempre, nos abençoa poderosamente. Obrigado pelo culto que nós tivemos, obrigado pela escola bíblica dominical, obrigado, Deus, pela essa comunhão que nós tivemos, pelo momento de celebrar o aniversário de muitos irmãos que, Pai, completaram mais um ano de vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa paz, a nossa esperança, nos leva em paz para os nossos lares, o Pai nos protege do mal. Abençoa, Deus, o nosso país. Deus, dê um futuro melhor para o nosso país. Abençoa, Pai, as nossas autoridades. Cuida de cada um deles. Pai, que eles sejam justos e que eles possam conhecer a Ti como Salvador. Se ter o coração transformado pelo poder que é em Cristo Jesus. Salva a nossa nação. O Brasil do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos, nós clamamos e te pedimos, Pai, a Tua direção. Enfim, Pai, seja com o João Vitor, abençoa esse garotinho. Cuida, Pai, da sua cirurgia, que tudo corra bem, Deus, que ele possa ser bem sucedido com essa cirurgia, que a sua recuperação possa ser rápida, Pai, também. Oramos, Deus, pela nossa Assembleia, que o Senhor possa abençoar a nossa Assembleia, Deus, que será no próximo domingo, nos dar sabedoria, Pai, para estar decidindo o melhor para a tua igreja. Eu oro, Deus, para minha filha Ana Júlia, eu oro, Deus, pela Nina. Obrigado, Evangelho, por estar aqui conosco, por essa senhora, Pai, que esteve aqui conosco também pela manhã, Elizabeth. Que o Senhor possa abençoar a sua saúde, Deus, o seu tratamento. Enfim, Pai, cuida de cada um de nós. Nós agradecemos. Que a graça do Senhor está no Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus está no Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.